Realmente, glória a Deus, né? Abra então a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Há 2 semanas nós iniciamos com a introdução do livro. Nós fizemos um breve panorama sobre o livro de Apocalipse. É importante, peço que você faça anotações e na comunhão dos lares, nas quartas-feiras, faça perguntas, né? Compartilhe daquilo que Deus tem falado no seu coração, para que outros também possam ser abençoados. Compartilhe os cultos, né, com outras pessoas, para que elas também possam ter contato com essa palavra, né, com essa mensagem poderosa, que o próprio livro fala que aquele que ouve, aquele que lê é abençoado, né? Então nós queremos o máximo de pessoas seja abençoada com o estudo desse livro. Também falamos do tema, né? O tema central do livro é a revelação de Jesus Cristo. E nós vamos falar um pouco mais disso hoje, tá bom? Eu quero ler com vocês os versículos de 1 a 8, e aí a gente começa. Pode ser? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Senhor, como nós somos abençoados por ler, por estar aqui, Deus, por ser conhecidos por Deus, amados por Deus, Senhor. Obrigado. Senhor, eu oro que essa noite Teu Espírito tenha plena liberdade de falar a cada coração e de transformar as nossas vidas, Senhor. Te louvamos, Deus, e te agradecemos pela Tua palavra que é santa, Tua palavra que salva, que transforma, que purifica, que gera fé nos nossos corações, Senhor. Que produz frutos, ó Deus, que caia numa boa terra, num solo fértil, Senhor. Que possamos dar muitos frutos para a Tua glória, Deus. Só o Senhor tem o poder de transformar o coração do homem, Senhor. Nós não temos esse poder, Senhor. E é por isso que nos rendemos essa noite diante do Senhor. Reconhecemos, Senhor Deus, a Tua soberania, a Tua majestade, a Tua glória, o Teu poder e também a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu infinito amor, Senhor. Senhor, nos cura, Senhor, nos transforma, Senhor, nos molda segundo a Tua vontade, Deus, segundo o Teu querer, o plano que o Senhor tem para nós. Senhor, nós te pedimos em fé e nós te agradecemos. Pai, use esse tempo, Deus, para edificar-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouquinho do esboço. Essa noite nós vamos estudar até o versículo 8, né, que é essa parte introdutória, vamos dizer assim, né, dos versículos 1 ao 3, depois do 4 ao 8, que fala da saudação e do louvor a Deus, da doxologia. Então nós vamos parar por aí.
E na próxima semana, Deus permitindo, nós vamos ver do 9 ao 20, que é Jesus entre as igrejas, tá? Jesus entre as igrejas, e você não quer perder, né? Porque ele se revela ali, ele permite que o apóstolo João veja, mas ele vê um Jesus diferente daquele que ele conheceu andando com ele lá na Galileia, né? E ele descreve, assim, características tremendas do Senhor, que vão transformar e edificar as nossas vidas. E depois, né, nós vamos ver, a partir do capítulo 2, cada mensagem que o Senhor envia a cada uma dessas 7 igrejas da Ásia Menor, tá bom? Então esse vai ser só o começo, né, a introdução. E depois a gente vai para o capítulo 4, quando João ali ele tem a visão do que acontece no céu, tá? Então, só para você se situar um pouquinho que falamos na semana passada. Versículo 1. O versículo 1 diz aqui: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, eu quero que você repare aqui o telefone sem fio, né? Deus, ele está dando essa revelação do Filho, né? Então, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, o Pai deu ao Filho, para mostrar aos seus servos, os crentes, né? Todos que creem, o que em breve há de acontecer. E esse breve, não se fala do que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas breve aqui tem o poder, o significado de que quando começar, vai ser rápido e repentino. Então, esse breve é que pode ser a qualquer hora, e quando acontecer, vai ser muito rápido. Passou, aconteceu, acabou. Tá? Então, é isso que significa a palavra breve aqui. Então, o Pai, ele revela, ele traz essa revelação ao Filho, sobre o que em breve há de acontecer, e ele envia o seu anjo, o mensageiro, para torná-la conhecida a João, o apóstolo, né? Então, o Senhor Jesus usa o anjo para comunicar isso a João, né? A gente vai falar um pouquinho depois. João agora está na ilha de Patmos, né? Lá perto do mar Egeu, totalmente isolado, tendo essa revelação da parte do Senhor para todos nós, né? A carta é endereçada às 7 igrejas, como nós vamos ver, mas a todos que creem, né? A todos os seus servos, como o versículo diz. Mas observe isso, tá? E o início do versículo, ele fala do tema central da carta, que é a revelação do próprio Cristo. Então, Cristo é revelado nessa carta. E tem que observar 2 aspectos dessa revelação. O primeiro, que é Ele quem se revela. E o segundo, Ele é o objeto a ser revelado. Ele é quem revela a si mesmo e Ele é o objeto a ser revelado. Então, à medida que nós vamos estudando o livro de Apocalipse, nós vamos tendo esse close, né? Essa intimidade, né? Com o próprio Senhor Jesus. Conhecendo profundamente, conhecendo mais intimamente. E é esse o propósito. E é muito importante nesse sentido que essa carta ela vai tratar sobre o anticristo, ela vai falar do anticristo, ela vai falar em detalhes vívidos sobre a Babilônia, né, a grande Babilônia, o sistema mundano. Ela vai falar sobre muita coisa, né, o sistema, como que vai ser operado, mas os selos, as taças, né, os flagelos, tudo que vai acontecer em julgamento com o mundo ímpio que rejeitou a Jesus, né, que rejeitou a verdade. Então, todos esses detalhes, né, o livro vai tratar, o livro vai falar. Mas não importa você absorver todas essas coisas e perder o principal, que é Jesus. Jesus é o tema central da carta. Ele é a revelação, né? E se nós estudarmos o livro inteiro e perdemos Jesus, nós perdemos tudo. Perdemos o principal, tá bom? Então o nosso ponto é olhar para Jesus a cada passo ao longo do caminho.
Charles Spurgeon, né, esse pregador inglês, disse o seguinte: a grande falha de muitos mestres é que Cristo é para eles um personagem no papel, certamente mais do que um mito, mas ainda assim uma pessoa de um passado obscuro, um personagem histórico que viveu há muitos anos e realizou feitos admiráveis, pelos quais somos salvos, mas que está longe de ser uma realidade viva, presente e brilhante hoje. Se Jesus é para nós, irmãos, é uma figura histórica, né? Alguém que, olha, eu sei que fez uma grande coisa lá no passado, mas hoje é só isso que eu tenho dele, um conhecimento intelectual. Então nós estamos perdendo o principal, porque o principal da carta é eu hoje conhecer mais desse Jesus, eu hoje ter maior intimidade com esse Jesus, saber o quanto eu sou cuidado, amado, e o quanto Ele tem um plano para a minha vida hoje, né? É assim que Jesus deve ser revelado e conhecido ao nós caminharmos ao longo dessa carta. A cada estudo, a cada momento, conhecendo-o mais. Só nesse capítulo a gente leu tantos títulos de Jesus, né? Tantos nomes, modos que Ele que são atribuídos a Ele. Meu Deus, isso é incrível, eu quero te conhecer mais, né? Às vezes a gente acha que conhece, mas temos muito a conhecer o nosso Senhor, né? Um ser infinito como é o nosso Deus, né? Quem somos nós para achar que o conhecemos? E próximo slide, né? Não, nós queremos ir fundo na nossa caminhada e relacionamento com Ele. Hoje, cada dia. Muito bem. Então é isso, esse é um Apocalipse. Apocalipse, você lembra que se quer dizer o quê? Revelação. Revelar, descobrir, mostrar o que está oculto, né? Então esse livro é isso. Revelar, descobrir, mostrar, de forma que nada fique oculto. E é o oposto de apócrifo, que é escondido, né? Então esse é o Apocalipse, né? Essa é a revelação, essa é a descoberta. É isso que Deus quer fazer com a gente. Ele quer se revelar para nós. Há muitos sinais nesse livro, como a gente falou, mas os sinais eles são importantes para nós aqui. Eu tenho um exemplo aqui de Apocalipse 17:6, quando fala da mulher na grande Babilônia, né? Uma coisa é alguém falar: olha, aquela pessoa ela é má, aquela pessoa ela é muito ruim. E outra coisa é mostrar essa pessoa, no caso é uma mulher, embriagada de tanto beber o sangue dos santos. Vocês entendem? A imagem muda. O símbolo ele tem o poder de mostrar algo além, né, do que só, é uma pessoa má, uma pessoa cruel. Não, uma pessoa que se embebeda com o sangue dos santos. Essa grande Babilônia aí. Então é isso, o símbolo ele é muito importante para descrever. E leva em consideração que João, ele está, na maior parte, a partir do capítulo 4, as coisas que ele vê é uma revelação que ele tem do céu. E não tem como comparar nada aqui na terra. Quando o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado, lembra, ao terceiro céu, 2 Coríntios? E ele viu coisas assim que ele não tinha palavras para falar. E ele falou, são coisas indizíveis, né? Inefáveis. Ele não soube explicar. Ele não tinha como explicar. Ele até falou numa terceira pessoa, né? Alguém foi e alguém viu, e não dava para explicar o que foi visto. Assim é João, tentando comunicar para a gente as imagens, os fatos, as coisas que estavam sendo reveladas diante dos seus olhos no céu. E ele faz o seu melhor. Inspirado pelo Espírito Santo, ele faz o seu melhor, para que a gente possa compreender essa revelação. Algo muito importante sobre o livro, se você quiser anotar, eu aconselho, tá?
O livro do Apocalipse, ele se refere muito ao Antigo Testamento, muito, de tal forma que você só vai ter uma noção melhor do livro de Apocalipse se você já leu, já conhece os 65 outros livros da Bíblia, tá bom? E só por curiosidade, dos 404 versículos de Apocalipse, 278 deles fazem menção ao Antigo Testamento. 70% do livro faz menção ao Antigo Testamento. Isso significa que para você entender Apocalipse, você precisa ter algum conhecimento do Antigo Testamento. Ou um bom conhecimento do Antigo Testamento. E eu estou empolgado. Vamos lá. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Agora vamos para o próximo, versículo 2. Que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, só para entender de quem se está falando no versículo 2, o versículo 1 termina assim, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, João, ele descreve tudo que ele viu como a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, né? Então, às vezes a gente se pergunta, assim, se todos que recebiam alguma profecia, alguma revelação, entendiam que aquilo era a palavra de Deus, pelo menos João entendeu, né? Aquilo é a palavra de Deus. Tudo que está aqui para nós é a palavra de Deus. Então é triste se alguém fala assim, ainda você encontra pessoas hoje que falam, Apocalipse, tem livro mais importante na Bíblia. Tem igreja que simplesmente corta o livro do Apocalipse das suas leituras, dos seus devocionais, não lê, não recomenda, porque às vezes a pessoa não entende, não quer entender, então ela simplesmente anula o livro. Mas a gente vai ver no versículo 3 que abençoado é quem lê, quem guarda as palavras desse livro. Então, assim, esse livro é a palavra de Deus, né? O que nós estamos estudando é a palavra de Deus. E ele fala aqui também o testemunho de Jesus Cristo. E a palavra testemunho, sabe que a raiz é de mártir, né? Então, falando sobre Jesus, o próprio Senhor e a sua obra, né? O que ele veio fazer, quem ele é. Amém? Então é isso, é a revelação dele, é disso que esse livro trata. Versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vejam que feliz aqui é o mesmo que abençoado, né? O bem-aventurado. Então você é abençoado por ler a palavra dessa profecia, e você é abençoado se você ouve e guarda o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então a ideia é que essa carta deveria ser lida em todas as igrejas, em alta voz, né? De forma que as pessoas fossem, a pessoa que lesse fosse abençoada e as pessoas que ouvissem também fossem. Você vê que aquele que lê está no singular e aqueles que ouvem está no plural, né? Então a ideia é exatamente isso. Cada pastor deveria ler essa carta para a sua congregação, de forma que ele fosse abençoado por ler e a congregação abençoada por ouvir. Em outras palavras, trazendo para o nosso tempo, feliz é a igreja que estuda esse livro, né? Feliz é o pastor que ensina isso, feliz é a congregação que aprende isso, amém? Então, somos abençoados simplesmente por estarmos aqui hoje fazendo isso. Deus seja louvado. Essa bênção que o versículo 3 fala é a primeira das 7 bem-aventuranças reveladas no Apocalipse. Então, à medida que nós estudamos o livro, você vai anotando elas, tá bom? As referências das demais estão aqui. Aqueles que gostam de estudar a Bíblia podem tirar uma foto ou anotar rapidinho, e na comunhão dos lares a gente pode falar, tá bom? Apocalipse 1:3 é a primeira, 14:13 a segunda, 16:15 a terceira, 19:9 a quarta, 26 a quinta, 22:7 a sexta e 22:14
a 7ª bem-aventurança. Vamos falar disso quarta-feira, tá? Muito bem. Então, pela graça do Senhor, nós não somos os que negligenciam o livro do Apocalipse, mas os que desejam aprender e guardá-lo no coração. Muito bom. Próximo versículo, versículo 4, diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, João aqui, né, ele está escrevendo às 7 igrejas da província da Ásia. Essas 7 igrejas, nós vamos falar mais delas quando nós começarmos o capítulo 2, mas eu posso adiantar para vocês que a Ásia não é onde está lá o Japão, né, China, essas coisas. Essa Ásia aqui é a parte ocidental da Turquia hoje, né, o país Turquia. E essas 7 igrejas, elas faziam um círculo ali, né? E elas são nomeadas no sentido horário, tá bom? E aí o que acontece? João, ele endereça essas 7 igrejas, né? Ali, a província da Ásia significa uma província do Império Romano que ficava nesse lugar, tá bom? Que hoje é a Turquia. Então, João, ele escreve para essas igrejas e ele cumprimenta ou saúda as igrejas com essa saudação apostólica que o apóstolo Paulo usava muito: graça e paz. Graça, favor não merecido, paz, né? É a paz shalom, a paz que só Deus pode dar. Não tem como ter paz se não houver graça, né? Nós vivemos em guerra com Deus, né? O ser humano vive em guerra com Deus por ser pecador. Então, a menos que ele receba o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo, ele não tem como ter paz com Deus. Então, graça e paz se faz fundamental e necessária às nossas vidas, né? Graça, favor não merecido e paz. A paz, shalom, da parte de Deus. Então ele cumprimenta, ele saúda as igrejas com a graça e com a paz do Senhor, e ele fala, né, no nome daquele, né, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele vai fazer agora, eu quero que vocês prestem atenção, é uma referência à Trindade. Ele vai se referir a Deus Pai, Deus Espírito Santo e a Deus Filho aqui, nesse versículo. Embora esse nome, esse título, aquele que é, que era e há de vir, é atribuído a Jesus em várias partes das Escrituras, aqui ele se refere a Deus Pai. E aí ele fala dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Aí você vai falar: nossa, mas 7 espíritos? Eu pensava que era só um espírito. Aqui o 7 fala de completude, né? Fala de perfeição. E também fala de 7 características do Espírito Santo. E aí eu vou mostrar para você lá em Isaías 11 já, para você entender o que João está falando a respeito. Então ele se refere a Deus o Pai, o que é, o que era e o que há de vir, a Deus Espírito Santo, quando ele se refere aos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e depois ele vai falar sobre o Filho. Mas deixa eu ler para você Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então conta comigo, o Espírito do Senhor é o Espírito do Senhor, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, traz conselho e poder, conhecimento e temor do Senhor. Essas são as 7 características do Espírito Santo de Deus. Agora me fala, irmãos, nós precisamos ou não ser cheios desse Espírito? Muito, né? Eu preciso ser cheio, eu preciso ser liderado por esse Espírito, eu preciso depender desse Espírito. O Espírito do Senhor,
O Espírito de Deus habitando em nós, guiando as nossas vidas, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento, não é? Poder, força, conselho. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos viver sem esse Espírito Santo. E o Senhor nos abençoou, Ele habita em nós. Ele quer nos guiar, Ele quer nos dirigir a cada dia, a cada momento, cada segundo. Mas quanto nós temos ouvido o Espírito, quanto nós temos dependido, buscado a direção do Espírito, a capacitação desse Espírito. Não é verdade, irmãos? Nós precisamos. Dependemos do Espírito Santo de Deus. Ele é cétuplo, tem 7 características fundamentais. Temor do Senhor. Eu penso que nós vivemos numa época, numa fase em que você não vê o temor do Senhor, muitas vezes, na vida daqueles que se dizem cristãos hoje. Não há temor do Senhor. Mas nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus e vivermos cheios do temor do Senhor. E temor não é medo, não é pavor, não. É reverência, é amor, é respeito. É o desejo genuíno de não viver abaixo da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Quando nós somos cheios do temor do Senhor, nós queremos estar o mais próximos possível do Senhor. Mas quando nós não estamos cheios do temor do Senhor, nós não nos importamos em ter comunhão com Ele. Então, Deus nos encha, né? Temor do Senhor. Esse amor, essa resposta ao amor de Deus. Muito bem. Quando nós vemos aqui a referência nesse versículo a Deus Pai, né? Aquele que que era e que há de vir, está mostrando a natureza eterna de Deus, que é atemporal, né? Não teria como ele se referir a Deus somente como aquele que era, ou aquele que é. Ele era, ele é, ele há de vir. Ele é o Deus que está acima de todo o tempo, né? É o eterno. Ele se refere aqui ao eterno, a Deus eterno. E esse atributo está conectado a Yahweh, a palavra lá do Antigo Testamento que se refere a Deus, né? Alguns traduzem como Yahvé, outros a Jeová e outros com tantos outros nomes, né? Mas eles tiravam as vogais do nome porque o nome de Deus é muito santo e eles não escreviam o nome de Deus. Então ficou aí Yahweh. E esse era o atributo, né, da eternidade de Deus, aquele que está acima do tempo, aquele que é, que era, que é e que há de vir, e que sempre será. Muito bem. E outra coisa, esse título Yahweh, ele está ligado à triunidade de Deus, né, à trindade de Deus, né? Então, você nunca vai encontrar um lugar na Bíblia explicando a trindade de Deus, mas simplesmente você vai ver a referência a Deus como Pai, a Deus como Filho, a Deus como Espírito Santo de Deus. Então é o Deus único em 3 pessoas, Yahweh. Muito bom. Então, foi uma forma que João encontrou de se referir a Yahweh em grego, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Saiu isso. Muito bom. Agora o versículo 5, ele vai agora se referir a Deus Filho. E olha quantos títulos João dá a Jesus, né? Ou ele reconhece, ou Jesus se revela. Primeira coisa ele fala aí de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, ele começa falando. Testemunha fiel, né? Fala da fidelidade, da verdade de Cristo, né? A testemunha,
que fala a verdade. Jesus morreu por falar a verdade, por se revelar como a verdade. Ele é a verdade, Ele é a própria verdade. Ele é a testemunha fiel. Se você pode ouvir uma testemunha que fala a verdade, que você pode confiar no que diz, esse é Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel. Ele é a testemunha fiel. E a palavra testemunha está conectada com a palavra mártir, aquele que é capaz de morrer pela verdade. E ele é, por essas razões, a testemunha fiel. Também ele se refere a Jesus como primogênito dentre os mortos. Primogênito, automaticamente a gente pensa, tem uma data de nascimento, né? Se referindo aqui ao primogênito. Mas a palavra primogênito, né, ela traz a ideia de preeminência, de importância, né? Então ele é o mais importante, é um título de honra. Ele tem esse título de honra dentre os mortos. Ele morreu e ressurgiu em corpo glorificado, né? Você vê que muitos outros morreram e ressuscitaram, né? Lázaro, né? O filho da viúva de Naim, e outros, né? A menininha. Mas todos que ressuscitaram morreram de novo. Jesus é aquele que ressuscitou dentre os mortos em corpo glorioso, né? Ele foi o primeiro dentre os mortos, né? Então, quando ele recebe esse título de primogênito dentre os mortos, tem a ver com essa importância que ele ocupa. E diz aqui também o soberano dos reis da terra. De todos os reis da terra, Jesus é o rei soberano, é o rei dos reis, né? Nenhum rei se compara ao rei Jesus, nenhuma majestade se compara dele. Ele é o soberano dos reis da terra. Todos os governos humanos, eles vão ser destruídos, né? Eles vão ceder lugar ao governo de Jesus Cristo, né? Então ele é o soberano dos reis da terra. E aí diz aqui, ainda no versículo 5, e essa parte é maravilhosa, diz aqui, ele nos ama, ele nos ama. Algumas Bíblias está no passado, né? Ele nos amou. Também é lindo, né? Ele nos amou. É que quando fala ele nos amou, você sabe exatamente do que está falando, né? Da cruz, né? Ele revelou o seu amor por nós na cruz, morrendo no nosso lugar, né? Pagando pelos nossos pecados. Mas quando a gente fala ele nos ama, eu também quero te encorajar a entender que ele demonstrou esse amor na cruz, né? E ele continua nos amando hoje, né? O amor do Senhor, né, não tem como diminuir, né? E também não tem como aumentar. Não tem como ele nos amar mais, porque ele nos amou completamente, totalmente, perfeitamente, quando ele tomou o meu lugar e o seu naquela cruz. Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação, não é? Mas Jesus, ele mostra o seu amor por nós, né? Tomando o nosso lugar naquela cruz, sendo nós ainda pecadores, Paulo fala, né? Aí, aliás, eu anotei esse versículo para você. Ele está... acho que é o próximo versículo aí. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando nós éramos pecadores. Ele não esperou a gente ficar bonzinho, melhorzinho, mais limpinho. Não, ele simplesmente mostrou, provou o seu amor, se entregando por nós na cruz, sendo nós merecedores do inferno no nosso melhor dia, né? No nosso melhor dia, éramos merecedores do inferno e Deus mostrou seu amor por nós naquela cruz. Então, esse é o amor que Deus tem por nós. Esse é o amor que não tem como diminuir, não tem como aumentar. Então, se
você entendesse, se você pudesse entender esse amor, eu gostaria de entender mais esse amor, né? Eu só posso receber esse amor, porque é além da minha capacidade de entendimento, né? Um Deus todo-poderoso, o que criou as galáxias e o universo, né? Me amar, se importar com a minha vida, né? E se entregar por mim numa cruz, né? Para que eu tivesse vida eterna, né? Para que eu pudesse estar com Ele para sempre, né? Isso é um amor que é difícil de compreender, né? Mas é desse jeito, né, que Deus te ama. Deus te ama tanto assim, né? Deus te ama tanto assim. Nas palavras de uma criança, Deus, Ele é tão grande, né, que nenhum lugar cabe, e se fez tão pequeno que cabe no meu coração. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus por nós. Ele nos ama. E aí fala aqui que Ele também nos libertou dos nossos pecados, né? Em algumas versões fala, e nos lavou dos nossos pecados. As duas estão corretas, porque Ele tanto nos lavou dos nossos pecados, como nos libertou dos nossos pecados. É que no grego é uma letra que diferencia lavar do libertar. Então algumas traduções ficaram libertar, outras traduções ficaram lavar. Tudo bem, porque Ele nos lavou e nos libertou. Ele nos lavou dos nossos pecados com seu próprio sangue, de forma que onde seu sangue passou, apagou para sempre, né? Não há mais registros dos nossos pecados, porque o seu sangue apagou, seu sangue lavou. E Ele também nos libertou, porque o pecado hoje não tem mais poder sobre nós, não tem como nos dominar mais, né? Ele nos tirou do jugo, né, do pecado, do jugo da lei, para poder nos colocar agora debaixo da graça dEle. Então, a lei e o poder do pecado, ele não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre nós. Então Ele nos libertou do poder do pecado e das consequências do pecado também, né? Ele naquela cruz, Ele pregou, né? Ele pregou com o seu próprio corpo toda a cédula, tudo que era contrário a nós, Ele pregou ali. E Ele tirou assim todo o direito de Satanás, o acusador dos irmãos, né? De pleitear algum direito em relação às nossas vidas. Ou seja, Satanás não tem mais poder algum sobre a sua vida, porque Jesus Cristo tirou dele todo o poder que ele tinha quando ele pregou, né? Pregou naquela cruz assim toda a condenação, todo o pecado, toda a cédula contrária às nossas vidas. Então, Deus seja louvado. Então, que amor é esse, né? Quem sou eu, Senhor, para que Tu me amasse tanto assim, né? Quem somos nós para que o Senhor nos amasse de forma tão completa, tão perfeita, tão profunda? Que Deus nos ajude a receber desse amor todos os dias. Que Deus nos ajude a ser lembrado desse amor todos os dias. Satanás não quer que você lembre disso. Satanás não quer que você saiba disso ou tome posse disso. Ele quer que você viva condenado. Ele quer que você viva pensando que Deus não se importa com você, que Deus não quer saber de você, mas é mentira. Satanás é o pai da mentira. A verdade é que Jesus te ama. Com amor eterno, Ele te ama. E Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele tirou todo o poder que o diabo tem sobre as nossas vidas. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Deus é maravilhoso. Irmãos, vamos para o próximo versículo, depois eu falo um pouquinho mais sobre. É importante você sempre manter os olhos em Jesus. Sempre, né? Satanás ele vai tentar te distrair com alguma coisa, qualquer coisa, mas seus olhos têm que estar sempre no Senhor, sempre na cruz,
sempre onde Ele demonstrou o amor dele por você. 1 João 9 é um versículo muito importante que tem a ver com isso. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoa, nos purifica. Ele é o Deus que nos ama. É um Deus que se importa conosco. Bom, se houvesse qualquer outra forma, irmãos, de Jesus poder nos salvar, né? Se existisse qualquer outro modo de nós sermos salvos, sem que Jesus tivesse que ir para a cruz, nós poderíamos ser salvos de outra maneira. Mas a razão, o fato é que não há, né? Não há outra forma de nós sermos perdoados, de nós sermos purificados, de nós voltarmos a uma comunhão com Deus, senão através, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, do seu corpo partido, do seu sangue derramado. Só assim nós podemos ser perdoados dos nossos pecados. Ótimo. Tem uma citação, né, de Charles Spurgeon que diz o seguinte: os sacerdotes só podiam limpar com o sangue de touros e cabras, mas Ele nos lavou, Jesus, dos nossos pecados por meio do seu sangue. Os homens estão dispostos a derramar o sangue dos outros. Quão prontamente eles entrarão em guerra. Mas Cristo estava disposto a derramar seu próprio sangue, a derramar sua alma até a morte, para que pudéssemos ser salvos. Então é verdade, nós estamos prontos para derramar sangue de outros, né? Mas não o nosso próprio, né? Basta a situação apertar um pouquinho, né? A gente já reclama, né? Jesus estava disposto a derramar seu sangue para que nós fôssemos salvos. É isso. Apocalipse 1:6, versículo 6. Ele nos ama, né? O versículo 5 fala, nos libertou dos nossos pecados. E o versículo 6 diz que e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Veja, nos constituiu reino e sacerdotes. Duas coisas importantes. Quando diz aqui que Ele nos constituiu reino, nós somos o reino de Deus, né? Nós somos o reino de Deus, né? Ele nos constituiu reino dele. Então Ele habita entre nós, Ele reina entre nós, Ele vive entre nós, Ele se manifesta entre nós. Nós aqui, ó, somos o display, né? Demonstramos o reino de Deus ao mundo que não o conhece, né? O mundo perdido. Que honra, né? Que honra, né? Vocês rainhas de Deus, né? Vocês reis, né, do reino de Deus, e isso é incrível, né? Isso é maravilhoso, isso é poderoso demais. Que status, que autoridade que Ele nos deu, né? Ele nos deu isso. E é verdade, Ele nos constituiu reino, e Ele também nos constituiu sacerdotes, né? O sacerdote, ele tem esse papel de intermediador, né, entre Deus e os homens. Então nós representamos Deus para os homens como sacerdotes, todos nós, né? Não é só o pastor não, todos nós fomos constituídos sacerdotes, né? Esses intermediadores, né? Intercessores, representando Deus para os homens e representando o homem para Deus, né? Então nós clamamos a Deus, intercedemos a Deus, rogando para que vidas sejam salvas, para que Ele se revele a mais e mais vidas. E nós falamos do amor dEle, que nós mesmos experimentamos na nossa vida, para que o homem se renda a Deus, para que o homem busque a Deus, para que o homem se entregue ao Senhor.
Então é um privilégio, né? Um privilégio sermos contados como sacerdotes, né, de Deus, para servir a seu Deus e Pai. A ideia é que isso que Jesus fez por nós é tão grande que João ele tem que louvar a Deus. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Isso é algo que humilha o apóstolo, é algo que nos humilha, é algo que nos vai falar: Deus, que sou eu, misericórdia. Rei Jesus, eu rei. Você é, né? Eu sacerdote, Senhor. Você é, né? Pela graça de Deus, né? Nós somos constituídos reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então, isso faz João louvar ao Senhor, né? Glória e poder. E quando ele fala, quando nós falamos, né? É bom a gente entender isso. A Ti seja a honra, a glória, o poder para sempre. Não é que Deus está recebendo naquela hora porque nós estamos dando. Não, a gente entende que não é isso, né? Mas nós estamos reconhecendo, né, que Ele tem todo o poder, que Ele tem todo o domínio, que Ele é quem Ele é, né? Que só por Ele ser quem Ele é, isso é possível. Amém? Quando nós louvamos a Deus, e é por isso que o louvor é tão poderoso, né? Porque nós estamos reconhecendo a grandeza, a majestade, a glória de Deus, e nós estamos prostrados. Não tem como você adorar a Deus com um coração diferente. Vocês concordam? Quando nós adoramos a Deus, nosso coração está prostrado, porque a gente está reconhecendo a grandeza, a glória, a riqueza, o poder, a majestade de Deus. Isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso. O apóstolo João falou: Tu é toda a glória, Teu é o poder, para sempre é Teu, Senhor. Amém. E é interessante a palavra amém. A palavra amém, né, a gente traduz como assim seja, né? A palavra amém é uma palavra que expressa verdade, né? A gente em português pode traduzir como mesmo, né? Estou com fome mesmo, né? A Karen que tirava sarro da gente, falando que tudo a gente coloca mesmo, né? Mas é uma palavra que reconhece uma afirmação, né? Amém, né? Então, né, literalmente ela seria verdade. A gente pode falar que assim seja. Mas é importante explicar isso, porque o assim seja não é que assim seja porque eu espero, né? Assim seja, tomara, né? Não é nesse sentido de tomara. Não, assim vai ser, assim é verdade, é isso. Eu reconheço e eu concordo com isso. Então quando você vê amém, quando você diz amém, é que você está falando: eu concordo com isso, totalmente. Isso é verdade, isso é verdade. E geralmente a gente fala amém, querido, quando o Espírito Santo testifica no nosso coração. O irmão está orando e o Espírito está aqui te mostrando aquela grandeza, aquela glória, o poder de Deus se revelando. Você fala: amém, amém, amém. É verdade, Senhor, eu concordo, Senhor. Assim é. Assim é. Amém. Estamos quase lá. Irmãos, nosso querido Spurgeon disse o seguinte: novamente, se realmente dissermos a Ele seja a glória, o domínio, então devemos dar-lhe domínio sobre nós mesmos. Cada homem é um pequeno império de 3 reinos, corpo, alma e espírito, e deveria ser um reino unido. Faça de Cristo o rei de tudo. Não permita que nenhum ramo desses 3 reinos estabeleça para si um governo distinto. Coloque todos eles sob o domínio do seu único rei: corpo, alma, espírito.
nós devemos render, né, ao domínio, ao poder de Deus, à glória de Deus, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Amém? Muito bom. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, o Senhor vai voltar, né? O Senhor vai voltar. Eu fui tão impactado com o versículo 7, que eu creio que ele resume o livro inteiro. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. O Senhor Jesus, ele prometeu voltar, e ele vai voltar, né? Nós vivemos os últimos dias, sabemos que não existe nada mais que possa impedir a volta do Senhor. Nós vamos falar que a volta do Senhor, ela se dá em duas etapas. Ela se dá primeiro com o arrebatamento da igreja. E depois de 7 anos de grande tribulação sobre a terra, Jesus ele volta fisicamente com a sua igreja. Então essa é a volta do Senhor. Então, para que a igreja seja arrebatada, não precisa acontecer mais nada, historicamente ou profeticamente. Pode ser a qualquer segundo, pode ser a qualquer momento, pode ser antes do culto acabar. Arrebatados, face a face com o Senhor. Louvado o Senhor. Né? Então, enquanto nós desfrutamos de uma lua de mel, né, com o Senhor, nas bodas do Cordeiro, Ele servindo para nós o melhor vinho que Ele está sem beber até hoje, esperando a gente chegar. Né? Imagina isso. O mundo vai estar passando por uma grande tribulação. Né? O julgamento, né? O juízo de Deus. E nós, quando o Senhor voltar, nós voltamos com Ele. Mas olha como o versículo 7, ele descreve lindo isso. Porque ele fala assim, eis que Ele vem com as nuvens. E a Bíblia fala que Ele vai voltar do mesmo modo que Ele partiu. Você lembra lá em Atos? Quando Jesus sobe, Ele sobe entre as nuvens e os galileus ficam olhando e os anjos falam, o que vocês estão olhando, né? Da mesma forma, vocês viram esse Jesus, vocês estão vendo subir, Ele vai voltar, né? Então, Ele vai voltar da mesma forma que Ele subiu entre as nuvens. Mas nuvem também fala do povo de Deus. Você vê que em Hebreus, né, quando ele cita lá no capítulo 11 o rol da fé, né, todos os homens e mulheres que demonstraram fé em Jesus através da sua vida. No capítulo 12, o autor de Hebreus ele fala, né, que essa grande nuvem de testemunhas, né, fala conosco, né? Eu consegui, você também vai conseguir. Nós somos o povo de Deus. Essa nuvem, essa grande nuvem que Ele vai vir, que vai vir com Ele, né? Vem junto com Ele, né? E a gente sabe que quando Jesus voltar fisicamente, todo Israel será salvo. Eles vão reconhecer que aquele que eles trespassaram é o Salvador, é o Messias prometido. Como que eles perderam isso, né? Como eles perderam isso. E eles vão chorar, a Bíblia fala que eles vão chorar. E eles vão se prostrar e vão reconhecer Jesus como Deus, como Messias. Mas muita gente também assim será. Louvado seja o Senhor, né? A gente vai terminar já, mas Jesus, ele prometeu voltar, e há vários versículos que eu poderia compartilhar com vocês sobre a volta dele, mas a gente vai falar mais disso ao longo do livro, tá bom? João, ele tem clara, né, na sua mente, no seu coração, todas as vezes que Jesus falou que voltaria, né? Então, para ele, tudo isso está ficando muito interessante, porque ele está vendo agora a revelação daquilo que Jesus falou para ele lá atrás, né? E ele vai ver o passo a passo se desdobrando, né? Se revelando diante dos olhos dele. Eu quero ler apenas alguns versículos com vocês. Eu quero ler Mateus 26. Mateus 24, de 27 a 26.
Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Como um relâmpago, muito rápido, pode ser a qualquer instante, né? Mas vai ser muito rápido, né? Então, essa é a grande expectativa agora que João, né, está tendo. Eu quero ler também Zacarias 12:10, né? Fala, o profeta Zacarias escreveu quando Jesus ele pisaria fisicamente lá no Monte das Oliveiras, quando ele voltar pela segunda vez. E olha, irmãos, primeira vez ele veio como um cordeiro, né? Pronto para o matadouro. Ele veio como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer mesmo, né? Jesus nasceu para morrer por nós, no nosso lugar. Mas nessa segunda vinda, a coisa vai estar um pouco diferente, tá? Ele vem como um leão, ele vem para despedaçar, né? Ele vem para acabar com todo o mal, ele vem com todo o poder e glória, e todo olho verá, e vai ser incrível, nada se compara a essa volta do Senhor Jesus, né? Então eu quero ler Zacarias 12:10 também com vocês. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então tudo aquilo que é profundo e importante, né, para o povo judeu aqui descrito, vai ser essa dor que eles vão sentir de arrependimento quando Jesus voltar, e todo Israel será salvo. São momentos assim gloriosos que estão por vir, irmãos. Vamos ler para o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês observam que o versículo 8 está entre aspas? Sim ou não? Isso significa o quê? Que Jesus está falando. Significa que agora é como se fosse assim, João está anotando lá, né, o que o anjo está falando, e agora Jesus fala. E agora é Jesus que fala. Então ele fala, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Yahweh, o Todo-Poderoso. Então quando ele fala o Alfa e o Ômega, é a primeira e a última letra do alfabeto grego, significando que ele é o princípio e o fim de todas as coisas, né? Ele sustenta tudo que existe na palma das suas mãos. Todo o universo, todas as galáxias que ele criou, ele sustenta com a sua palavra. Igual a ele não existe. Ele é o grande Yahweh, o que é, o que era, o que há de vir, acima de todo tempo, de toda circunstância. O Todo-Poderoso. E quando fala Todo-Poderoso, é muito mais poderoso do que todo principado, do que toda potestade, do que todo demônio, do que Satanás, do que a besta, do que tudo. Todo mal, tudo que existe, ele é maior. Ele é o Todo-Poderoso. Não há nome igual ao nome de Jesus Cristo. Não há ser, não há nada que se compare ao Senhor. Amém? Então, ele é o Todo-Poderoso. A sua mão está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Se a palavra de Deus fala isso, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, significando datas, épocas, reis, acontecimento, o que dizer da nossa vida, daqueles que foram salvos pelo seu amor na cruz do Calvário? Você acha que ele não tem o controle da sua vida? Será que ele perde o controle da sua vida em algum momento? Será que você consegue fazer com que o Deus Todo-Poderoso se perca? Não, você não consegue.
Às vezes a gente acha que consegue. Eu baguncei tanto que eu acho que eu deixei Deus agora confuso. Não esse Deus. Não esse. Né? Qualquer outro Deus talvez. Mas o Deus de que nós estamos falando agora, o Todo-Poderoso, não. Nada pode confundi-lo. Nada pode impedi-lo de realizar os seus planos, a sua vontade. Amém? Então, Ele está no controle da sua vida. De cada segundo da sua vida, Ele está no controle. Porque Ele é todo poderoso. Né? Amém? Você crê nisso? Então vamos ficar em pé e adorar o Senhor? Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Senhor, eu quero mais da tua revelação. Senhor, eu quero, Senhor, me alimentar, me esbaldar, me encher, me fartar do Senhor. Eu preciso do Senhor. Senhor, tu és o único, Senhor, que pode satisfazer a minha alma sedenta, carente, Senhor. Senhor, nada mais nesse mundo pode me preencher, nada mais nesse mundo pode me satisfazer, mas o Senhor pode. O Senhor é o único que pode. Senhor, faça isso, Deus, faça isso na minha vida e faça isso na vida de cada um dos meus irmãos e de cada uma das minhas irmãs, Senhor. Senhor, nós precisamos muito de uma revelação de Jesus Cristo, Senhor. Nós precisamos muito de uma revelação de Jesus hoje, Senhor. Hoje, de encontro à nossa necessidade, de encontro com a nossa luta, de encontro com a nossa aflição, de encontro, ó Deus, com esse momento que nós estamos vivendo, às vezes de confusão, Senhor. Senhor, nós precisamos de uma revelação, Deus, nova do Senhor. Nós precisamos lançar diante do Senhor toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós escolhemos, Senhor, lançar diante do Senhor as preocupações, os medos, as ansiedades, Senhor, tudo e qualquer coisa, Senhor, que nos faça, Senhor Deus, nos entristecer, nos desanimar, Senhor, olhar para qualquer outro lugar que não seja o Senhor. Nós lançamos agora, Deus, diante do Senhor. Senhor, Tu és aquele que diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Senhor, nós queremos essa noite trocar, Senhor, o nosso fardo pesado, Senhor, o nosso jugo pesado, com o Teu, Senhor, que é leve, que é suave, Deus. Nós queremos aprender contigo, Senhor. Senhor, por favor, nos toma nos Teus braços. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de toda compaixão, nos toma nos Teus braços hoje, nos toma nos Teus braços agora. Senhor, precisamos do Teu alento, nós precisamos do Teu consolo. Ó Espírito Santo de Deus, Consolador, Ajudador, Amigo, toma a Tua igreja, toma o Teu povo, Senhor. Cura o Teu povo, restaura o Teu povo, ministra, Senhor, as necessidades do Teu povo hoje. Nós precisamos do Senhor. Ó Deus, queremos viver essa verdade, Deus, como reino de Deus, como sacerdotes do Senhor, fazer a diferença desse mundo, Senhor. Deus, e eu sei que isso só é possível através de um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Nós vamos estar tão cheios e tão fartos do Senhor. O Senhor vai estar transbordando em nós, que o mundo vai Te conhecer com facilidade, Senhor. Nós queremos isso, Senhor. Queremos o Teu plano, queremos a Tua vontade, Senhor. Então nós nos rendemos essa noite, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, venha sobre nós, ó Deus. Venha sobre a Tua igreja, Senhor. Ministra, ó Deus, a cada coração, a cada necessidade essa noite, Deus. Que aquele que está enfermo, Tu seja o médico dos médicos, Senhor. Que aquele, ó Deus, que está precisando de trabalho, Deus, se revela, Deus, como Deus de toda a provisão, Senhor. Aquele que está em guerra na mente, na alma, Deus, Tu és o Senhor dos exércitos, Senhor. O Senhor é a nossa bandeira, Senhor. Senhor, traz, ó Deus, livramento, Senhor, traz vitória, traz salvação para o Teu povo, Senhor. Senhor, aquele que está inquieto, Tu és o príncipe da paz, Senhor. Senhor, revela-Te, ó Deus, a nós, Senhor. Revela-Te a nós, Senhor. Semana passada nós vimos, o Senhor é aquele que nos vê, Senhor. E Deus, a cada dia dessa semana eu Te peço, Senhor, queremos uma revelação nova de Jesus Cristo.
do nosso Senhor, do amado das nossas almas. Senhor, por favor, nos ata a Ti, Senhor. Esse mundo vem violento, Senhor, vem com uma correnteza, Senhor, muitas vezes de destruição e morte. Mas, Senhor, aqueles que estão contigo estão seguros, Senhor. Aqueles que estão contigo, Senhor Deus, não devem temer mal algum, Senhor. Porque o Senhor está conosco, Senhor. A Tua vara, Teu cajado nos consolam, Senhor. E ainda que nós andemos por um vale de sombra e de morte, nós não precisamos temer, porque Tu estás conosco, Senhor. O Senhor prometeu nunca nos deixar ou abandonar. O Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então nós clamamos ao Senhor hoje, Deus. Seja o Deus soberano, o Todo-Poderoso, Senhor. Nós escolhemos confiar em Ti, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor. Senhor, a verdade é que nós não temos outra. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nós não temos outra opção, Senhor. Nós nem queremos outra, Senhor. Porque Tu és tudo para nós. O Senhor nos basta. Tu és suficiente para o Teu povo, Senhor. Então nós Te entronizamos, Senhor, no nosso coração, Deus, na nossa casa, na nossa família, Senhor, nos nossos negócios, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.